Oi, nerd, vocês estão bom? Fala, turma, vamos falar aí desse episódio 25 de Ultraman Ômega, episódio final da temporada. Bom, o que falar de Ultraman Ômega? Eu acho que esse Ultraman, eu afirmo ainda uma coisa que eu falei nos vídeos anteriores, que é uma história meio perdida, foi os produtores da série deixaram a história correr meio que aquela história do monstro da vez. Então era o Kaiju da vez, lutava e acabava. Só que o Ômega ele foi pouco a pouco descobrindo, lembrando de algumas coisas do passado dele, né? Ele realmente perdeu as memórias e ele foi meio que um Kiryu-sento no Ultraman, até que ele teve a lembrança da vida passadeira, da vida dele, que ele teve uma conversa com o eu interior dele, que ficou dividido entre o eu dele, que conviveu na Terra com o Kosei e os terráqueos, vamos dizer assim, e o eu dele, quem ele tinha todas as memórias, que falou que ele era um observador, um vigilante. O último episódio é a luta final contra o Zomera, né? O Zomera tá lá no meio da cidade, com tipo aquela antena dele aberta, tentando atrair mais kaijus, para ele consumir mais kaijus e ficar mais forte. No episódio anterior, a turma do KSCT mandou lá as naves com os canhão laser que atacou, que chegou a fazer um buraco no peito dele. E esse buraco foi reconstruído, né? E eles descobriram, aí um descobriu que ali é o ponto fraco dele, que eles tinham que acertar a rajada ali, para o corpo dele esquentar e ele talvez explodir de dentro para fora. E é o que eles vão tentar fazer. Como não deu certo, o Kosei vai na cidade tentar recuperar uma máquina dessa e ele acha o canhão. Ele vai achar o canhão e liga para a diretora e fala: ó, me ajuda aqui, eu trouxe as baterias, como é que eu faço para ligar a máquina que eu vou usar o canhão para acertar? Essa é a nossa única chance, como a gente não tem mais Ultraman, então a gente vai ter que tentar isso aqui e ver o que acontece. Então a diretora fala com ele: ó, então você só não morre, né, volta vivo. E ele, enquanto ele tá lá armando, montando o canhão para o canhão disparar, que era a única chance deles, ele começa a falar, né, como se o Sorato, como se o Ultraman Ômega estivesse na frente dele, porque o Ômega tá longe, só observando os Homero lá fazendo as coisas, destruindo a cidade. Então ele começa a falar, a lembrar, tipo, falar que eles tiveram uma parceria bem legal, que eles sempre estiveram ali um ajudando o outro. Ele entende que agora o Ômega é só vai só observar as coisas, mas que ele precisa fazer alguma coisa para isso mudar. E eu não sei se eles criaram, naquele momento eles já estavam criando um vínculo, um elo mental. Sei que aquelas falas dele, ele tá mais com um fonezinho, ele tá com um fonezinho falando, conversando com a diretora e falando as coisas, né, e o pessoal lá na agência tá escutando tudo aquilo que ele tá falando. E de repente foca no Sorato, tem uma coisa na cabeça dele que ele fala: não, eu vou ajudar porque o que eu tive aqui foi real, não posso ficar só observando não. E aí o eu dele interior, que é o Ômega, vamos dizer assim, que é o certo, que ele é só o vigilante, eles entram em conflito, que ele fala: você não pode intervir, você tem que só observar. Ele fala: se eu só observar, esse Kaiju vai destruir toda a humanidade, eu não posso observar, eu tenho que agir. Então, lutando contra o eu dele interior, ele vai pra luta. E quando o Kosei está perto de carregar o canhão, o Sorato vai aparecer lá, né? Vai se transformar no Ultraman Ômega e vai começar a combater o Kaiju. E em determinado momento ele consegue carregar o canhão e atira em direção ao peito do Kaiju, onde eles descobriram esse ponto fraco. Dispara. Com o disparo, o Zomera decide que ele não tem que lutar com o Ômega mais, ele tem que atacar aquele humano que está tentando matar ele. E ele foca em tentar destruir o Kosei. E no momento que ele dispara uma rajada para destruir o Kosei, o Ômega entra na frente. O Ômega entra na frente e meio que inicialmente parece que os dois vão morrer ali. Só que ali nada mais nada menos, ali está acontecendo a fusão. E quando eu falo fusão, é uma coisa que não aconteceu nessa série. Normalmente na série de Ultraman, o Ultraman tem um hospedeiro humano a quem ele dá os poderes e ele se transforma. Em alguns desses Ultramans eles conversam, na maioria eles conversam dentro lá do Ultraman com o hospedeiro, eles acabam conversando. E aí o Ômega caiu na Terra e ele não tinha um hospedeiro pré-definido, tanto que ele cai e perde as memórias. Então ele, né, criou esse corpo, né, esse corpo humano do Sorato. E ele até então ele era o próprio hospedeiro. Mas a série dava indícios que o Kosei não estava ali só para fazer piada e choramingar e ser ali o portador dos Meteor Kaiju, o domador deles, né? A gente que não entendeu, pelo menos eu não entendi no momento, e pouco a pouco, e chegando nesse episódio, você entende por que o Kosei pôde usar os Meteor Kaiju esse tempo todo, por que as coisas desenvolveram assim tão devagar.
Mas enfim, eles entram naquele meio que aquele universo, aquele azul cintilante, onde quando o portador está dentro do corpo do Ultraman, né? Então o Ômega entrega para ele a luz, né? Que é o transformador do Ultraman, e o Coulson finalmente vira o hospedeiro do Ultraman. Assim, meio que eles se fundiram, mas meio que não. Apenas a existência humana do Ômega, né? O Sorato, vai parar de existir. O Ultraman Ômega vai passar a residir dentro do transformador, e o Coulson virou o hospedeiro do Ultraman Ômega. Então vai ter uma cena que vai estar os dois fazendo a transformação. E quando o Ultraman vai aparecer, eles se fundem e ele vai para a luta final contra os Homera. No início da luta, ele já invoca os 3 Meteor Kaiju e vai os 3 para cima dos Homeras, atacando de tudo quanto é de jeito. E aí ele usa todas as formas. Ele começa normal, daí a pouco ele já pega o Reckness e usa a espada e ataca. Daí a pouco ele já pega o Trigon e usa a garra e também usa para atacar. E quase no final ele se funde ao Valgênesis e dá aquele ataque com o tridente, bem legal. E vai finalizar os Homeras, que tá com o peito aberto, com o ponto fraco à mostra. Ele vai finalizar com o golpe, né, o golpe do raio do Ultraman. Ataca os Homeras e vai destruir, né? Que assim, vamos dizer assim, ele se tornou um Ultraman completo. Agora ele tem um hospedeiro e com uma força maior, juntando tudo, os Meteor Kaiju e tudo. Eles vão derrotar os Homeras e vai fazer igual o Ultraman faz, né? Quando acaba a luta, ele voa, parte em retirada. Bom, o episódio vai terminar, né? Os humanos ganharam do Kaiju. No início o pessoal tá chorando. A doutora, presidente da KSTC, tá meio triste. A Yumo tá meio chorosa, eles achando que o Coulson realmente foi derrotado. Mas quando acaba a luta, o Coulson já aparece em um gramado. E ali ele começa a entender o que aconteceu. Que agora o Sorato vai ver dentro daquele pingente que faz ele transformar. E agora ele é o portador desse pingente. Então, pra mim, a série mereceria um episódio especial antes do filme. Porque na sequência, a gente vê que a doutora tá indo pro espaço, parece. Quem vai ficar responsável ali pelas coisas vai ser a Yu. E o Coulson virou assistente dela. Mas lógico, quando acontecer alguma coisa, alguma tragédia com o Kaiju, o Coulson vai pra linha de frente, se transformar em Ultraman Ômega. Então acho que antes do filme seria legal um especial que fosse assim, várias lutas, algumas coisas assim, mostrando o Coulson se transformando, agora sim, sendo Ultraman, se transformando. Eu acho que ia ser legal, ia ser importante pra série. E outra coisa que eu tenho pra falar da série é o seguinte: eu acho que a série demorou pra desenvolver e chegar. Isso aconteceu só no episódio final. Isso geralmente acontece no primeiro episódio, né? O humano ganha o poder do Ultraman, se transforma, e alguns 2, 3 episódios ele já começa a entender que ele é Ultraman, que ele pode se transformar. E elas não sabem, que eles não contam, que eles viraram um só. E acha que o Sorato foi embora, tá observando, até o Coulson brinca, fala que ele é frio. Aí depois ele reclama com aquele colarzinho e tá, pô, pegou pesado, frio, não sei o que. E ele até cita que é a primeira união de humanos. Mas na franquia, a gente viu aí o Ultraman Rayarta e entre outros, os Ultras se unindo com os humanos. Então, pra mim, a história principal, ok. Gostaria que a série toda poderia ter se aproveitado mais, com aqueles episódios bobinho, cômico, mas é uma série infantil. Então, eu como fã da franquia, muito feliz, finalizou bem, curti muito, e torcendo para que filmes especiais que o Ômega deve aparecer, junto com os irmãos Ultra, venha para matar a saudade. Valeu? Deixa o like, comente, e agradeço a todos, compartilhar, curtir, comentar durante esse período todo aí dos Ultra, e no canal NERD 71.